Leituras do livro da Bíblia. Dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, no livro de sabedoria, nos capítulos 3, capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6. Escutemo-nos e lemos juntos neste exato momento. Sabedoria 3. Mas as almas dos justos estão na mão de Deus, e nenhum tormento os tocará. Aparentemente estão mortos aos olhos dos insensatos. Seu desenlace é julgado como uma desgraça. E sua morte como uma destruição, quando na verdade estão na paz. Se aos olhos dos homens suportaram uma correção, a esperança deles era portadora de imortalidade. E por terem sofrido um pouco, receberão grandes bens, porque Deus, que os provou, achou-os dignos de si. Ele os provou como ouro na fornalha, e os acolheu como holocausto. No dia de sua visita, eles se reanimarão, e correrão como centelhas na palha. Eles julgarão as nações e dominarão os povos, e o Senhor reinará sobre eles para sempre. Os que põem sua confiança nele compreenderão a verdade, e os que são fiéis habitarão com ele no amor, porque seus eleitos são dignos de favor e misericórdia. Mas os ímpios terão o castigo que merecem seus pensamentos, uma vez que desprezaram o justo e se separaram do Senhor, e desgraçado é aquele que rejeita a sabedoria e a disciplina. A esperança deles é vã, seus sofrimentos sem proveito, e as obras deles inúteis. Suas mulheres são insensatas e seus filhos malvados. Feliz a mulher estéril, mas pura de toda a mancha, a que não manchou seu tálamo, ela carregará seu fruto no dia da retribuição das almas. Feliz o eunuco cuja mão não cometeu o mal, que não concebeu iniquidade contra o Senhor, porque ele receberá pela sua fidelidade uma graça de escol, e no templo do Senhor uma parte muito honrosa. Porque é esplêndido o fruto de bons trabalhos, e a raiz da sabedoria é sempre fértil. Quanto aos filhos dos adúlteros, a nada chegarão, e a raça que descende do pecado será aniquilada. Ainda que vivam muito tempo, serão tidos por nada e, finalmente, sua velhice será sem honra. Caso moram cedo, não terão esperança alguma, e no dia do julgamento não encontrarão nenhuma piedade. Porque é lamentável o fim de uma raça injusta. Sabedoria 4. Mais vale uma vida sem filhos, mas rica de virtudes. Sua memória será imortal, porque será conhecida de Deus e dos homens. Quando está presente, imitam-na. Mas para nada servirá, ainda que numerosa, a raça dos ímpios. Ainda que por algum tempo estenda seus ramos, estando instavelmente assentada, será abalada pelo vento e, pela violência da tempestade, será desarraigada. Os galhos serão quebrados antes do desenvolvimento, o fruto deles será inútil, verde demais para ser comido, e impróprio para qualquer uso. Porque os filhos nascidos de uniões ilícitas serão no dia do juízo testemunhas a deporem contra seus pais. Quanto ao justo, mesmo que morra antes da idade, gozará de repouso. A honra da velhice não provém de uma longa vida, e não se mede pelo número dos anos. Mas é a sabedoria que faz as vezes dos cabelos brancos. Ele agradou a Deus e foi por ele amado, assim, Deus o transferiu do meio dos pecadores onde vivia. Foi arrebatado para que a malícia lhe não corrompesse o sentimento, nem a astúcia lhe pervertesse a alma. Porque a fascinação do vício atira um véu sobre a beleza moral, e o movimento das paixões mina uma alma ingênua. Tendo chegado rapidamente ao termo, percorreu uma longa carreira. Sua alma era agradável ao Senhor, e é por isso que ele o retirou depressa do meio da perversidade. Os povos que veem esse modo de agir não o compreendem, e não refletem nisto. Que o favor de Deus e sua misericórdia são para seus eleitos, e sua assistência está no meio de seus fiéis. O justo, ao morrer, condena os ímpios que sobrevivem, e a juventude, atingindo tão depressa a perfeição, confunde a longa velhice do pecador.
Eles verão o fim do sábio, e não compreenderão os desígnios do Senhor a seu respeito, nem porque ele o pôs em segurança. Eles verão e mostrarão desprezo, mas o Senhor zombará deles. Depois disso serão cadáveres sem honra, desterrados entre os mortos, numa eterna ignomínia, porque ele os ferirá, e os precipitará sem voz, abatê-los nas suas bases e os mergulhará na última desolação. Eles serão entregues à dor, e a memória deles perecerá. Comparecerão aterrorizados com a lembrança de seus pecados, e suas iniquidades se levantarão contra eles para os confundir. Sabedoria 5. Então, com grande confiança, o justo se levantará em face dos que o perseguiram e zombaram dos seus males aqui embaixo. Diante de sua vista serão presos de grande temor e tomados de assombro ao vê-lo salvo contra sua expectativa. Tocados de arrependimento, dirão entre si, e, gemendo na angústia de sua alma, dirão: Ei-lo, aquele de quem outrora escarnecemos, e a quem loucamente cobrimos de insultos. Considerávamos sua vida como uma loucura, e sua morte como uma vergonha. Como, pois, é ele do número dos filhos de Deus, e como está seu lugar entre os santos? Portanto, nós nos desgarramos para longe da verdade. A luz da justiça não brilhou para nós e o sol não se levantou sobre nós. Nós nos manchamos nas sendas da iniquidade e da perdição, erramos pelos desertos sem caminhos e não conhecemos o caminho do Senhor. O que ganhamos com nosso orgulho, e que nos trouxe a riqueza unida à arrogância? Tudo isso desapareceu como sombra, como notícia que passa. Como navio que fende a água agitada, sem que se possa reencontrar o rastro de seu itinerário, nem a esteira de sua quilha nas ondas. Como a ave que, atravessando o ar em seu voo, não deixa após si o traço de sua passagem, mas, ferindo o ar com suas penas, fende-o com a impetuosa força do bater de suas asas, atravessa-o e logo nem se nota indício de sua passagem. Como quando uma flecha, que é lançada ao alvo, o ar que ela cortou volta imediatamente à sua posição de modo que não se pode distinguir sua trajetória. Assim, também nós, apenas nascidos, cessamos de ser, e não podemos mostrar traço algum de virtude, é no mal que nossa vida se consumiu. Assim a esperança do ímpio é como a poeira levada pelo vento, e como uma leve espuma espalhada pela tempestade. Mas os justos viverão eternamente. Por isso receberão a régia coroa de glória, e o diadema da beleza da mão do Senhor, porque os cobrirá com sua direita, e os protegerá com seu braço. Por armadura tomará seu zelo cioso, e armará as criaturas para se vingar de seus inimigos. Tomará por couraça a justiça, e por capacete a integridade no julgamento. Ele se cobrirá com a santidade, como com um impenetrável escudo. Afiará o gume de sua ira para lhe servir de espada, e o mundo se reunirá a ele na luta contra os insensatos. Os raios partirão como flechas bem dirigidas, e, como de um arco bem distendido, voarão das nuvens para o alvo. Uma balista fará cair uma pesada saraiva de ira. O sopro do Todo-Poderoso se insurgirá contra eles e os dispersará como um furacão. Sabedoria 6. Ouvi, pois, ó reis, e entendei. Prestai ouvidos, vós que reinais sobre as nações e vos gloriais do número de vossos povos. Porque é do Senhor que recebestes o poder, e é do Altíssimo que tendes o poderio. Se, ministros do reino, vós não julgastes equitativamente, nem observastes a lei, nem andastes segundo a vontade de Deus. Ele se apresentará a vós, terrível, inesperado, porque aqueles que dominam serão rigorosamente julgados. Ao menor, com efeito, a compaixão atrai o perdão, mas os poderosos serão examinados sem piedade. O Senhor de todos não fará exceção para ninguém, e não se deixará impor pela grandeza, porque, pequenos ou grandes, é Ele que a todos criou, e de todos cuida igualmente.
Mas para os poderosos o julgamento será severo. É a vós, pois, ó príncipes, que me dirijo, para que aprendais a sabedoria e não resvaleis. Porque aqueles que santamente observarem as santas leis serão santificados, e os que as tiverem estudado poderão justificar-se. Anelai, pois, pelas minhas palavras, reclamai-as ardentemente e sereis instruídos. Resplandecente é a sabedoria, e sua beleza é inalterável. Os que a amam, descobrem-na facilmente. Os que a procuram encontram-na, ela antecipa-se aos que a desejam. Quem, para possuí-la, levanta-se de madrugada, não terá trabalho, porque a encontrará sentada à sua porta. Fazê-la objeto de seus pensamentos é a prudência perfeita, e quem por ela vigia, em breve não terá mais cuidado. Ela mesma vai à procura dos que são dignos dela. Porque, verdadeiramente, desde o começo, seu desejo é instruir, e desejar instruir-se é amá-la. Mas amá-la é obedecer às suas leis, e obedecer às suas leis é a garantia da imortalidade. Ora, a imortalidade faz habitar junto de Deus. Assim o desejo da sabedoria conduz ao reino. Se, pois, cetros e tronos vos agradam, ó vós que governais os povos, honrai a sabedoria, e reinareis eternamente. Mas eu vou dizer o que é a sabedoria e como ela nasceu, não vos esconderei os seus mistérios. Não imitarei aquele a quem a inveja consome, porque esse tal não tem nada a ver com a sabedoria. É no grande número de sábios que se encontra a salvação do mundo, e um rei sensato faz a prosperidade de seu povo. Deixai-vos, pois, instruir por minhas palavras, e nelas encontrareis grande proveito. Amanhã, dando continuidade às leituras da Bíblia, no livro de sabedoria, nos capítulos 7, capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10. Paz e bênçãos a todos.